Bom, pessoal, tá na hora de falar sobre a minha postagem que viralizou nesses últimos 2 dias. Eu tentei fazer uma live, mas não rolou porque minha internet, enfim, não contribuiu para isso. Então eu resolvi gravar o vídeo mesmo para falar sobre o que eu disse na minha postagem, comentar o que aconteceu sobre ela e dar uma nova visão ou um aspecto novo para o objeto para a gente poder construir melhor esse conhecimento em cima desse debate. Eu não estou aqui para vender a minha ideia para você e te empurrar ela goela abaixo. Não, eu estou aqui para apresentar os meus argumentos, apresentar o que eu tenho de conhecimento sobre o assunto e cabe você decidir se você concorda ou não. Então, fique à vontade para você me refutar, eu acho que isso é excelente. Fique à vontade para você discordar de mim, fique à vontade para concordar também, mas construa você o seu conhecimento. Não compre verdades prontas e fechadas, nada é feito de certezas absolutas. Então, eu estou aqui só para apresentar um olhar e eu espero que ajude no nosso debate, ok? Bom, sobre a postagem. Eu tinha visto muita coisa sobre a passeata que aconteceu em Charlotte Hill e aí ressuscitou um tema muito propício para esse momento, né, bipolarizado que o Brasil se encontra, se o nazismo ele era de esquerda ou ele era de direita. E porque parece que é uma batata quente que já assou, inclusive, que já explodiu até, mas as pessoas ficam empurrando um para o outro para, sei lá, culpar um outro ou tirar a culpa de si. E isso só acontece no Brasil, essa discussão não tem em outro lugar no mundo, só aqui sobre se o nazismo é uma coisa ou é outra. E nessas últimas semanas, né, a discussão só ganhou peso. Em cima disso, eu resolvi fazer uma postagem, porque eu fiz uma especialização em História na PUC de São Paulo, e o meu tema de pesquisa era eugenia no cinema nazista. E aí eu peguei uma pilha de livros que eu havia lido sobre o tema, e postei uma foto dessa pilha de livros dizendo que nessas minhas leituras eu não consegui encontrar nenhuma evidência, ou dica, ou pista de que o nazismo tenha sido de esquerda. E aí, para ajudar no meu argumento, eu vou até a autobiografia do Hitler, o Mein Kampf, e seleciono alguns trechos em que ele dissemina o ódio que ele tem sobre o marxismo e sobre o comunismo, que eram eram ideias de esquerda da época. Bom, publiquei e viralizou de uma maneira assustadora. Quer dizer, mais de 11 mil comentários, mais de 30 mil curtidas, também muito compartilhamento. E aí as pessoas convidadas ao debate, porque eu fiz esse convite, eu falei, olha, tá aqui o livro, leia e tire suas próprias conclusões, vieram para debater comigo. Muitas pessoas concordaram, muitas pessoas discordaram, o que eu acho excelente, é assim que a gente constrói conhecimento. E aí as pessoas começaram a dar os seus pontos de vista. Tava muito interessante, muita gente falando, olha, você está classificando o marxismo e o comunismo como as únicas coisas da esquerda, talvez não seja assim. Gente falando, olha, mas no aspecto econômico era isso, olha, no aspecto político era isso, e foi alimentando a discussão e eu fui achando aquilo muito interessante. Mas aí uma galera começou a me xingar, sem necessidade alguma, começou a me diminuir, começou até a me acusar de desonestidade, enfim, sem necessidade alguma. E eu resolvi interromper os comentários, já tinha mais de 11 mil, e falei que faria esse vídeo para explicar. Muito bem. Por que eu acho que o nazismo ele não é de esquerda? Pela seguinte questão, vou partir de um ponto muito interessante. Em 2012, uma internauta alemã, ela publicou no Twitter dela que o partido nazista ele era um partido de esquerda. Bom, isso tomou algumas proporções na Alemanha. A revista Der Spiegel, que é uma das revistas mais cultuadas da Europa, fez uma matéria sobre, convidou alguns especialistas, né, alguns historiadores,
juízes, psicólogos, para comentar esse post dessa mulher que parece que foi meio que absurdo, né? E todos esses especialistas, convidados pela revista, que tem uma credibilidade altíssima, disseram, olha, não houve nenhum movimento tão à extrema direita quanto o nazismo foi. E por que eles pensam assim? Porque se você for no site do governo alemão, o Bundestag, você vai encontrar um artigo que tem uma série de informações sobre todos os partidos que passaram pela história da Alemanha. Inclusive o Nacional Socialista. E lá está dizendo que o Nacional Socialista é um partido de extrema direita. Então, quem classifica o nazismo como de extrema direita é o governo alemão. Então, assim, não é mais o historiador, não é mais o psicólogo, não é mais o vlogger, não é mais o blogueiro. É o governo alemão que diz que o nazismo é de extrema direita. Bom, isso pode ser refutado, claro que pode. Mas a gente tem que considerar como um ponto importante. Poxa, não é qualquer instituição que está dizendo, é o governo alemão que está dizendo que o nazismo ele é de extrema direita. E aí eu vou partir desse ponto para tentar entender o porquê ele não é de esquerda e sim de extrema direita. O que é extrema direita? Vamos começar pensando nisso. É comum a gente ter o entendimento de que a extrema direita, né, que não é direita moderada, é ultranacionalista e ultraconservadora. Né? Isso é um entendimento de todo mundo. Então a extrema direita tem essas características. E são características que você encontra no fascismo. Quem vai dizer isso é o historiador Robert Paxton, que é um dos maiores estudiosos sobre o fascismo que se tem notícia, e ele vai dizer as características do fascismo como elas sendo ultranacionalismo, ultraconservadorismo. Humberto Eco, que viu e viveu de perto as consequências do fascismo italiano, ele deu uma palestra, uma conferência, aliás, na Universidade de Columbia, na década de 90, em que nessa conferência ele fala sobre os atributos do fascismo. E também está lá ultranacionalismo, ultraconservadorismo e outras características, como xenofobia, como medo da modernidade, a militarização máxima do Estado e uma série de outras. E aí, se você entender que extrema-direita é algo muito parecido com o fascismo, eles têm as mesmas ideias, podem ser coisas diferentes, mas têm as mesmas ideias, ou seja, não dá para desassociar extrema-direita e fascismo, a gente agora passa para um outro campo. O nazismo, ele era fascista? Segundo João Fábio Bertonha, que é um grande estudioso sobre fascismo aqui no Brasil, e que tem um livro que é bem paradidático sobre fascismo, nazismo e integralismo, ele vai dizer que sim, o nazismo ele é uma forma de fascismo. Houve o fascismo na Itália, houve o nazismo na Alemanha, que são duas formas de fascismo, porque tem essas características ditas anteriormente, que é ultranacionalista, ultraconservador, xenófobo, medo da modernidade e por aí vai. Então o nazismo ele tem essas características fascistas, ele é um movimento fascista e se enquadra perfeitamente dentro da extrema-direita. Mas não é só isso. A gente tem que observar o objetivo primeiro do nazismo. Qual que era o grande objetivo do partido? Qual era o grande objetivo de Hitler dentro do partido? O objetivo era muito claro. E isso, se você ler qualquer autor, se você ler, seja ele um autor de esquerda, um autor de direita que fale sobre o nazismo, se você ler qualquer artigo sobre, se você assistir qualquer vídeo sobre o nazismo, se você assistir qualquer documentário, filme, que seja, se você tiver contato com qualquer produção acadêmica sobre o nazismo, é unânime.
o objetivo do nazismo era a supremacia da raça ariana. E isso acho que todo mundo concorda. Mas aí a gente chega no ponto de que, o nazismo ele tinha uma política que também podia ser considerada de esquerda, tinha uma economia que também poderia ser considerada de esquerda, ou de direita, ou vice-versa. Realmente, se você olhar para o aspecto político do nazismo, ora ele pode ser visto como de direita, ora ele pode ser visto como de esquerda. Depende de quem vai olhar e de como vai olhar. A mesma coisa acontece com o aspecto econômico. Se você olhar o aspecto econômico do nazismo, ora ele vai parecer de esquerda, ora ele vai parecer de direita. E eu acredito muito mais que ele tenha mais pés para a esquerda na relação da economia. E tem gente que vai dizer que não é nenhum nem outro, é uma terceira via. Não se enquadra nem de direita nem de esquerda, e é uma terceira via, ponto final. Mas esses aspectos, tanto político quanto econômico, eles são estratégias do partido nazista para se chegar ao objetivo final dele, que era a supremacia da raça ariana. E por que eram estratégias? Porque elas mudam com o decorrer do tempo e com o decorrer da situação, como uma estratégia de guerra. O nazismo ele foi parceiro da União Soviética em determinado momento da história. Depois, tenta atacar a União Soviética e aí que perde a guerra. Então, essas estratégias elas são só pequenos objetivos para chegar no objetivo maior. A gente pode até classificar o nazismo como um grande movimento maquiavélico. Então, se a gente trazer Nicolau Maquiavel para a conversa, que vai me dizer o resultado é o que importa, não importa como você chega nele, o nazismo se encaixa com perfeição. Não importa como eu vou chegar ao meu objetivo final, que é a supremacia da raça ariana. Eu vou fazer um plano político que me leve para esse objetivo. Às vezes eu vou ter que pisar na esquerda, tudo bem, dane-se. Às vezes eu vou ter que pisar na direita, ok, também não estou nem aí. Mas o meu objetivo final é a supremacia da raça ariana. Com a economia é a mesma coisa. Com o militarismo é a mesma coisa. Então eu vou fazendo essas estratégias para chegar no meu objetivo final. E é nesse objetivo final, que é o grande objetivo do nazismo, é por isso que ele é criado, é por causa desse objetivo, que a gente tem que analisar o nazismo. Então vamos lá. Quando Hitler ele vai ter contato com o Partido dos Trabalhadores em Munique e vai começar a ganhar espaço dentro do partido, ele vai começar a ter uma ideia de supremacia de uma raça, que é a raça ariana. Por quê? Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e fica em frangalhos, ele vai atribuir a derrota justamente por causa dessa falta de pureza na Alemanha. A Alemanha estava sendo dominada por outros povos. E ela tinha que ser dominada pelo povo mais forte, que Hitler julgava que era o povo ariano. E de onde vêm essas ideias do Hitler? Ele não nasce com isso, né? E também ele não tem um estalo do nada. Pô, legal, hoje eu tô a fim de odiar todo mundo que não seja ariano. Não é isso. Ele vive em um momento, e ele cresce em um momento, em que essa discussão sobre eugenia, ou seja, sobre o entendimento de raças bem-nascidas em relação a outras, está muito quente na Europa. Então, essa discussão sobre supremacia de raças, ela está rolando desde 1890, está rolando desde o Império. E tem três fases. Tem essa fase de 1890, aí tem uma segunda fase que vai até 33, que vai da década de 20 até 33, e a terceira fase que é de 33 a 45, essa ideia de supremacia da raça. Então, o Hitler já vem com essa bagagem de raças fortes em detrimento de raças mais fracas, e vai calcar toda a sua ideia aí. E o que vai fazer ele explodir dentro do partido? Ele vai encontrar um culpado e vai dar essa justificativa, que na época era uma justificativa científica. Ele vai dizer, olha, a gente está na merda que está, por quê? Porque a Alemanha está sendo governada por raças mais fracas. Ela não está sendo governada pela raça mais forte, que é a raça ariana. Então temos que expulsar essa gente daqui para que a raça ariana domine a Alemanha novamente. Não é uma coincidência. Tinha um instituto em Munique chamado Kaiser Wilhelm, que era um instituto de ciências, de genealogia, que estudava a eugenia negativa.
E o que é eugenia negativa? A eliminação das raças mais fracas para que as raças mais fortes se sobressaíssem. Um dia eu prometo fazer um vídeo só sobre eugenia para explicar isso para vocês. Então, isso na década de 20, essa ideia de eliminação de raças foi uma ideia muito aprazível para o momento, e principalmente para o Hitler. E é nesse instante que ele vai começar a crescer no partido, e quando ele vai para a cadeia e escreve o Mein Kampf, ele dedica um capítulo inteiro a dizer que o objetivo final, o grande objetivo do nazismo é fazer um Estado verdadeiramente germânico. Muito bem, então se a gente entender que o grande ideário nazista, o grande objetivo do nazismo é a supremacia de uma raça sobre a outra, agora a gente tem que tentar colocar essa ideia, que é a ideia principal do nazismo, é a ideia que está no nazismo desde o início e vai até o fim, ou seja, ela não muda, não é uma estratégia, é a ideia principal e é a partir daí que a gente tem que olhar o nazismo. A gente tem que colocar essa ideia dentro de uma ideia de direita, ver o que dá, e dentro de uma ideia de esquerda e ver o que dá. Para Norberto Bobbio, que foi muito feliz em classificar direita e esquerda, essas duas posições têm características muito próprias. Por exemplo, a direita tem uma característica muito individualista, ou seja, ela nega essa questão da coletividade. Você pode ser diferente no meio, não há problema nenhum nisso. Já a esquerda tem uma característica de igualar todo mundo, botar todo mundo no mesmo saco e fazer com que todo mundo seja realmente igual, tenha os mesmos direitos, tenha os mesmos deveres, ganhe as mesmas coisas, ou seja, ela não vai dar espaço para as individualidades. Muito bem. Vamos lá. O nazismo prega, na sua essência, que a raça ariana tem que se sobressair sobre todas as outras raças. Ou seja, racismo. Eu não aceito o diferente. O diferente eu elimino. Isso parece com a esquerda? Não, porque a esquerda vai pegar todo mundo que é diferente e vai transformar essas pessoas diferentes em pessoas iguais. O nazismo não vai fazer isso. O nazismo não quer se misturar com ninguém. O nazismo não quer ser igual a ninguém. O nazismo quer que a raça ariana seja a poderosa, a dominante. Ou seja, o nazismo quer enaltecer as diferenças. E é por isso que no meu post eu falo que eu não encontro evidências de que o nazismo pertence à esquerda. Porque eu olho o nazismo como um todo. Não só como um aspecto político, ou só como um aspecto econômico, ou só como um aspecto militar. Eu olho o nazismo pela sua ideologia maior, que é a supremacia de raças. E supremacia de raças, como eu acabei de dizer, não combina muito com a ideia igualitária da esquerda. Bom, essa é a minha contribuição para esse debate. Eu não quero vender essa ideia como uma ideia absoluta, como uma verdade absoluta, porque não é. Então, você que está assistindo esse vídeo e discordou do que eu disse, por favor, diga o porquê você discordou, traga as suas ideias, vamos construir junto o conhecimento, porque é assim que se faz conhecimento, cara. É quando a gente troca ideias e troca informações. E, não precisa me xingar, não precisa me diminuir, não precisa de nada disso. A gente pode conversar numa boa e, como eu digo, isso não é uma ideia absoluta, é só um ponto de vista que eu acho que é interessante para a gente pôr nesse debate. E para resumir, só para revisar, o ponto de vista é: a gente tem que olhar o nazismo não pelo aspecto econômico ou pelo aspecto político, porque esses aspectos eles mudam muito rápido, eles são mutáveis e você tem que fazer uma contextualização muito firme para poder dizer que em dado momento ele teve ideias de esquerda ou de direita. Você tem que olhar o nazismo como um todo. E o que é o nazismo como um todo? O que faz o nazismo ser nazismo? A ideia de supremacia das raças, que não tem nada a ver com a ideia igualitária de todo mundo igual da esquerda. Então, muito obrigado por ter assistido, por ter disponibilizado seu tempo para assistir isso. Espero que você contribua com as suas considerações, espero que você contribua com o que você tem a oferecer para esse debate, para que a gente construa
um conhecimento mais próximo da verdade. Quero aproveitar e também agradecer a todo mundo que compartilhou, que leu, que comentou no post que eu fiz, que acabou viralizando. Valeu mesmo. Quero agradecer às mais de 1.500 pessoas que já me solicitaram amizade. Muito obrigado por quererem se conectar comigo para a gente poder trocar ideias. E é isso, pessoal. Conhecimento é conquista. Valeu!